Caros amigos, uma boa noite. Mais um vídeo aí para a coleção. Bom, hoje falaremos aí sobre o Código de Nuremberg. Eu vou falar no Código de Nuremberg. Então, o Código de Nuremberg, ele foi criado da seguinte forma. Foram 10... esse código trata-se de 10 regras, 10 itens que tratam do tratamento, né, adequado a seres humanos em caso de testes médicos, né? Por exemplo, qualquer pesquisa médica que tiver aí a necessidade de pessoas fazerem parte, ele tem que seguir aí rigorosamente esses 10 itens de segurança, né? Vamos falar assim, isso foi criado em 1947 em Nuremberg. Nuremberg é na Alemanha. Qual é a história disso? De onde que isso surgiu, né? Isso começou no seguinte: o Tribunal Militar de Nuremberg, em 1946 e 47, eles julgaram 23 médicos nazistas, né? O que acontece? Naquela época, foi percebido o grande horror que foi o Holocausto e o que era o feito com os prisioneiros de guerra, os judeus, os ciganos, entre outras pessoas mais, que eram capturadas aí e vistas como não humano pelos nazistas, né? Então, enfim, eis aí uma proposta que tinha um grupo que não gostava, os nazistas. Os nazistas não gostam do Código de Nuremberg. Então, vamos lá. Então, no Tribunal Militar de Nuremberg, eles tinham a intenção de julgar três itens. Esses itens, eu até fiz uma colinha aqui para facilitar a minha vida, né? Foram o quê? Os crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Esses eram os 3 itens que foram tratados no Tribunal Militar de Nuremberg. E por que Nuremberg? Nuremberg era um local na Alemanha onde rolava muito aquelas marchas militares dos nazistas. Acredito eu que a intenção era humilhar o máximo possível o partido nazista, né, para desestimular o máximo possível os nazistas, né, ou a propagação desse partido, o Partido Comunista, mais um formato, né? mais um subproduto do partido do comunismo, né? Que é o nazismo. Tem nazismo, tem fascismo, tem o comunismo chinês, tem o comunismo soviético, todos esses são subprodutos do comunismo, né? Então, enfim. Então, um detalhe interessante é o seguinte, ó. Os crimes contra a paz seriam os crimes de leis internacionais. Eles acabavam aí gerando guerra por descumprirem normas internacionais. Crimes de guerra é o tratamento que era dado aos militares principalmente aos militares tidos como aprisionados, né? Ou, enfim, detentos. E tinha ali o crime contra a humanidade. O crime contra a humanidade é aquele que tratava de crimes contra, tipo assim, era quando era subvertido ali a honra, a raça das pessoas. Por que você era perseguido? Era perseguido por causa da sua raça, da sua cor, da sua religião,
era perseguido por causa da sua etnia, era perseguido por causa de diversos motivos torpes, né? Por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, foram perseguidos muito o povo judeu, né? O povo judeu foi muito perseguido lá. Então esse é um exemplo. Enfim, eu vou dar uma lida aqui para você ter um detalhe mais técnico. Depois da Segunda Guerra Mundial, durante os trabalhos do Tribunal Militar de Nuremberg, apresentou-se um tipo singular de crime, o crime de experiências e pesquisas, frequentemente fatais, realizados em prisioneiros de guerra por parte de médicos nazistas. Ora, tu pensa bem, o cara chegava, queria saber como que até quanto um militar nazista iria suportar o frio. Aí o que eles faziam? Vamos testar aqui, pegavam pessoas, pegava ali os judeus, por exemplo, ou qualquer prisioneiro, e colocava num freezer, e resfriando ele, congelar até aí chegar na hipotermia e morrer. Aí eles iam saber o limite do ser humano, e faziam isso várias vezes. Como é que a gente vai saber até a altitude necessária que um piloto pode suportar? Pegava judeus, pegava prisioneiros, colocava numa aeronave, subia até a altitude onde que a pressão barométrica da pessoa ia bem lá embaixo, até a pessoa não suportar e vir a óbito. E aí saberiam aí detalhes. Cortavam braço, faziam todo tipo de experiência e de injeção de produtos a fim de testar aí fazer os seus testes científicos, né? Seus testes bizarros aí. Que isso nada tem a ver com ciência, isso tem a ver com sadismo. Isso é até interessante citar, porque existe uma diferença muito grande entre ciência e sadismo. Isso não era ciência, isso era sadismo, né? Vamos lá. Uma coisa interessante a ser pensada é o seguinte: a gente pode trazer esses relatos do Tribunal Militar de Nuremberg para os dias atuais, para o que está acontecendo hoje. Mas vamos chegar lá. Pensa aqui na seguinte proposta. Eles tinham um certo receio de que esses médicos, né, esses nazistas, eles saíssem ilesos ali no tribunal, porque tudo isso eram normas novas, era tudo muito novo. Ora, você está me julgando por crimes que nem eram pautados, nem existiam. Vocês estão criando isso agora. Então existia esse medo, né? Do cara estar sendo julgado por um crime, por exemplo, um crime de guerra ou um crime contra a humanidade, que isso nem era pautado nos códigos antigos, né? Nos códigos de 1945, por exemplo. Então aí eles apelavam para o juramento de Hipócrates, né? Que onde os médicos fazem ali um juramento de servir as pessoas e não causar o mal, né? Não causar sofrimento. Então aí que eles perderam bastante dos seus argumentos. Bom, vamos lá. Os defensores alegaram que o Estado tinha ordenado aos médicos que realizassem experimentos no campo de concentração de Dachau, né, para determinar como proteger, por exemplo, os militares e aviadores alemães. Eles argumentaram que estes experimentos eram necessários e que o bem do Estado tem precedência sobre o bem do indivíduo. O acusador declarou que
o Estado pode sim ordenar experimentos fatais em seres humanos, mas os médicos permanecem responsáveis por não realizá-los, garantindo aí o seu juramento de Hipócrates. Então, enfim, eu vou ler aqui um pouco desses 10 itens, né? Desses 10 itens do Código de Nuremberg. E a gente pode até fazer uma breve analogia com o que está acontecendo hoje e as solicitações do passado, né? O que foi feito no passado. Então pensa bem. Bom, então vamos lá. O primeiro item do Código de Nuremberg diz que deve ter número 1, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intenção de elementos de força, fraude, mentira, coação ou astúcia, ou outra qualquer forma de restrição posterior, devendo ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão lúcida. Esse último aspecto exige que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento, os métodos segundo os quais o experimento será conduzido, as inconveniências e os riscos esperados, os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante que eventualmente possa ocorrer. Devido à sua participação no experimento, o dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador, que inicia ou dirige um experimento, ou se compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outros impunemente. Ou seja, acho que esse é o item mais importante do Código de Nuremberg, né? É o item número 1. Ele fala do consentimento. Vamos trazer um pouquinho para o que está acontecendo hoje. Pessoal, vocês têm dúvida do que esse lockdown que está sendo realizado no Brasil, isso é um experimento? Vocês têm dúvida de que esses prefeitos e governadores não sabem de nada do que estão fazendo? Simplesmente estão usando esses artifícios como recurso para poder angariar recursos financeiros, superfaturar produtos e outras bizarrices mais? Ora, isso é um experimento, isso nunca foi testado antes, nunca foi feito isso antes. Isso foi criado lá, hipoteticamente inventado pelos chineses, e a gente resolveu adotar aqui, né? E aí, você teve consentimento para esse experimento? Isso é um experimento. Cada dia eles inventam uma coisa nova. Isso é um experimento, né? E é um experimento que já foi comprovado hoje que não funciona. Não funciona. Os Estados Unidos, por exemplo, apresentou um dado do prefeito de Nova York, se eu não estou enganado. O prefeito de Nova York apresentou um fato lá que foi o seguinte: 66% das pessoas infectadas hospitalizadas, elas estavam cumprindo rigorosamente o lockdown, estavam em casa. Pessoal, isso não funciona. Já foi falado antes. O próprio presidente da República, aqui no Brasil, ele deixou claro isso. Você não pode impor um isolamento, uma medida que seja mais catastrófica do que a própria doença, né? Vejamos, por exemplo, que aconteceu o que foi falado pelo gestor da OMS, né? O senhor
Tedros Adhanom. Isso mesmo, Tedros Adhanom. Ele deixou claro que em muitos países não pode ser realizado um lockdown. Nem todo mundo tem recurso para ficar em casa. Imagina uma comunidade, o povo pobre. Acho que isso vai dar certo. Enfim, o presidente da República tinha falado isso antes, né? Parece que o que foi falado há pouco tempo atrás pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, é exatamente o que o Bolsonaro falou. É uma coisa. Bom, enfim. Vamos ver aqui o item número 2. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos de estudo, mas que não podem ser casuísticos desnecessários na sua natureza. O que isso quer dizer? Ele não pode ser um experimento que vai causar resultados danosos à sociedade. Pessoal, o remédio nessa pandemia, no vírus chinês, essa pandemia está gerando um problema, um caos social muito maior do que a própria doença. Então, ou seja, dentro desse experimento, que as pessoas não estão sendo voluntárias, descumprindo a visão da OMS, Tedros Adhanom já deixou isso claro, está sendo muito mais danoso do que trazendo resultados positivos, né? Número 3. O experimento deve ser baseado em resultados de experimentação. Isso nunca foi feito antes. O lockdown aqui no Brasil. E outra coisa, existe uma diferença muito grande entre o lockdown, né? Entre o lockdown e o isolamento social. Vamos lá, só um detalhe aqui. O lockdown é quando fecha tudo. Fecha a loja, destrói emprego, destrói empresas, pessoas em casa. Esse é um lockdown, é o que está acontecendo aqui no Brasil. A quarentena é quando você pega pessoas infectadas ou pessoas que têm contato com infectados e colocam essas pessoas em quarentena, ou seja, em casas ou isoladas em uma divisão no hospital ou alguma coisa assim, né? Foi feito em um país aí que pegou, acho que um transatlântico e isolou o pessoal nesse transatlântico. Isso é uma quarentena. E o que é o isolamento social? Ora, o isolamento social é quando você toma as medidas necessárias para impedir uma maior propagação da doença. Você evitar aglomerações, por exemplo, como carnaval, evitar aglomerações como, por exemplo, estádios de futebol, evitar aglomerações em supermercados, usando uma máscara, por exemplo. Mas o isolamento social, ele não atrapalha em nenhum momento a indústria, o mercado, a economia do país, né? E cabe ressaltar que a OMS em nenhum momento recomenda você fazer um lockdown. Eles falam desde sempre, eles falam em isolamento social, né? Mais uma vez aí, políticos oportunistas usando aí de métodos grotescos e totalmente, praticamente nazistas para, obviamente, superfaturar produtos. Isso é claro para qualquer um. Superfaturar produtos. Enfim. Então, vamos voltar aqui para o Código de Nuremberg. Número 4 agora.
O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo sofrimento físico ou mental desnecessário e danos. Alguém tem dúvida dos terríveis danos que esse experimento feito aqui no Brasil vai acontecer, vai gerar? Repito, é um experimento. Isso nunca foi feito antes. Isso foi inventado na China esse ano aí e os paspalhos aqui resolveram adotar. Número 5. O experimento não deve ser conduzido qualquer forma quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez. Alguém tem dúvida de quanto maior o desemprego, quanto maior a recessão, esse isolamento em si, ele é muito mais assassino que o próprio vírus em si? Que o próprio vírus, perdão? Pessoal, não há dúvida de que, por exemplo, o que foi mostrado lá em Nova York é um exemplo desse fato. 66% das pessoas isoladas estavam em casa, já ficaram piores. Ou seja, você não ter contato com o sol, você não poder pegar uma praia, você não poder se exercitar. Nossa, isso é nazismo. Que estupidez é essa, que você não pode se tratar, se recuperar para você poder conter uma doença? Isso é muito pior do que qualquer outra forma. Então, ou seja, as medidas tomadas aqui, elas estão sendo muito piores. Muito pior. Ou seja, é a pior possível. É a pior possível. É o pior formato possível que está sendo adotado aqui. Vamos lá, número 6. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância humanitária do problema que o experimento se propõe a resolver, né? Número 7. Deve ser tomados cuidados especiais para proteger o paciente do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez, morte ou mesmo que seja remota. Número 8. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Você acha que o governador de São Paulo é qualificado para esse experimento que ele está realizando lá? Até porque o pior resultado do Brasil é em São Paulo. O pior resultado do Brasil é em São Paulo, onde está tendo as visões contrárias ao governo federal, onde está tendo um lockdown muito mais duro, muito mais rígido, onde pessoas estão sendo presas nas ruas, pessoas estão sendo presas sozinhas caminhando na praia, pessoas estão tendo suas lojas soldadas. Você pode pegar na internet e verificar. A prefeitura vai lá, por determinação do Estado, do governador do Estado, funcionários vão lá e soldam as portas das lojas. Meu Deus do céu, você tem noção disso? Vamos lá. 9, né? O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento se ele chegou ao estudo físico ou mental no qual a continuação da pesquisa lhe parece impossível ou inadequada. Ou seja, aqui a pessoa, dentro do Código do Nuremberg, como diz o item número 9, ela tem o consentimento de a liberdade de escolher participar ou não, continuar ou não no experimento. As pessoas estão tendo essa liberdade aqui no Brasil, né? Em outros países? E claro que não, pô. A diferença é que aqui no Brasil é diferente. Quando o lockdown feito nos Estados Unidos, na França ou qualquer país europeu, os caras têm dinheiro, têm recurso. O cara mais pobre lá, eles têm ar-condicionado, eles têm veículos, eles têm recursos, eles têm um saldo positivo na conta para poder manter uma alimentação saudável e tem uma economia segura, uma economia estável. Aqui no Brasil não. As pessoas trabalham
hoje para poder ter o que comer à noite. Elas trabalham hoje para poder ter o que comer amanhã. O que está sendo feito aqui é praticamente assassinato. Então, número 10. O pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar no exercício da boa-fé, habilidade superior e cuidadoso julgamento que a continuação do experimento provavelmente resulte em dano. Meus amados, a gente tem um monte de prova de que o experimento ele não dá certo, não funciona, o lockdown não funciona, isolar pessoas em casa não funciona. Olha o que foi feito nos Estados Unidos lá, olha os números de Nova York. Vejamos os números de Nova York, vejamos o que o próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ele falou. Tem países que não fizeram lockdown, que não fizeram nenhum tipo de cerceamento de liberdade e tem os melhores resultados. Muitos países tiveram essa proposta. Pode buscar, pode avaliar. Inclusive, o próprio diretor da OMS elogiou os resultados de países que não fizeram lockdown, que não fizeram nenhum cerceamento de liberdade. Ou seja, a gente tem hoje uma verdadeira prova de que a própria OMS está dando diretrizes, dando direções para o que deve ser feito. O presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, já dá diretrizes extremamente focadas, extremamente parecidas com a OMS. E existe um bando de criminosos que insistem em fazer o contrário. O contrário. É como se eu, um simples servidor público, tivesse uma demanda de serviço, o meu superior hierárquico, ele dá uma ordem, uma diretriz de como proceder esse serviço, e eu falo, não, eu vou fazer do meu jeito. Não quero. Não que eu vou fazer do meu jeito. Não, que isso, olha só, se você fizer assim, esse é o certo, é melhor. Não quero te ouvir, vou fazer do meu jeito. Eu, o simples prefeito, o simples governador de estado, não quer ouvir o presidente da República. Você tem noção de como isso é sério? É uma insubordinação que leva à morte de pessoas. Eles têm que ser responsabilizados. Têm que ser responsabilizados por esses atos. Meus amigos, só para finalizar esse vídeo aqui que já está longo a beça, é o seguinte: peço a vocês que cada dia aprimorem a sua visão política. Não permita que a sua liberdade seja comprada, seja um produto desses políticos, de politicagem. Só estamos passando por isso agora porque votamos mal. Eu votei mal, muitas vezes, eu não devo negar. Eu votei mal. Peço a vocês que busquem a origem da pessoa. Não é porque ela está dizendo que hoje ela é a favor de X, que você tem uma visão política boa, você vai confiar nela. Avalie o passado dessas pessoas, avalie o passado delas, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. Meus amados irmãos, que não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. Só nazista não gostou dessa ideia aqui, ó, os 10 itens do Código de Nuremberg. Só os nazistas não gostaram disso. Você acha que o que está sendo feito aqui no Brasil está dentro dessas diretrizes? Não são nazistas? Estão matando pessoas. Se eu não estou enganado, hoje, de acordo com os números atualizados, a gente tem aí aproximadamente 10 mil mortes devido a essa nova doença chinesa.
Bom, obviamente não está dando certo o que está sendo feito aqui. Não está dando certo. É hora de mudar, né? E não só mudar agora. Mudaremos também no final do ano, na hora de votar. Votar correto. Lembra de cada um desses caras que destruíram empregos, destruíram empresas, destruíram o recurso para que as pessoas possam se proteger, possam se cuidar dessa doença, né? A economia é vida. Sem economia, o povo está no caos social, no caos, na destruição total. Então, agradeço aí, peço que vocês curtam, compartilhem. É um vídeo longo, mas às vezes vai ser assim, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.